Hoje a gente vai falar sobre... Nós estamos no propósito de 30 dias. Esse propósito de 30 dias cada dia vai trazer uns pontos onde eu vou fazer orações proféticas para aqueles que estão junto comigo nesse propósito. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 1:19. Que vocês sejam bem-vindos aqui. Nós vamos orar e aí depois disso a gente continua a palavra do Senhor, que vai ser Isaías 18:19. Vou orar agora pela vida de vocês, que vocês possam ter um dia abençoado e que a graça de Deus possa alcançar a vida de vocês. Senhor, estamos aqui neste momento, meu Pai. Eu peço tua presença, Senhor, nesta live. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Que cada pessoa que entrar aqui, Senhor, possa ser alcançada pela tua graça, pela tua presença. Que aqueles que estão aqui e que passaram por aqui possam ter um dia abençoado. Que tu possa livrar cada um, Senhor, de todo mal. Senhor, eu te peço que pessoas que entrem aqui e fiquem são aquelas pessoas que realmente querem crescer na tua presença. Querem amadurecer, Senhor. E não ser como pessoas imaturas. Que cada mensagem enviada aqui possa ser uma mensagem que chegue ao coração de todos, Senhor. Que seja uma mensagem edificante. Espírito Santo, vem e nos leva à tua vontade, nos leva àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu peço que os anjos do Senhor estejam nos protegendo ao nosso redor, que o Espírito Santo entre como o nosso consolador e Jesus como nosso intercessor. Que a tua graça, Senhor, nos alcance todos os dias da nossa vida, que tu possa perdoar os nossos pecados, que tu possa alcançar o coração de todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Vamos iniciar, gente. E no final fazer orações proféticas, entende? Então, agora a gente vai falar sobre Isaías 1:18. Primeiro vou eu 17. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como as escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías 18, né, ele vai falar sobre vinde então e argui-me, diz o Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo, vem e façamos a conta. O Senhor não chama neste momento ao julgamento. Primeiro ele chama a conversa, ao diálogo. Então Deus vai chamar Israel a um julgamento formal. E é importante a gente entender sobre o 19 e sobre o 18, que fala, se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Então aqueles que ouvem ao Senhor, aqueles que dialogam com o Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, esses vão comer o bom da terra. Aqueles que são cristãos verdadeiros, aqueles que buscam a vontade do Senhor, esses sim vão comer o bom da terra. E Isaías, primeiro, ele vai falar sobre a questão da obediência. A questão de você renunciar aquilo que desagrada a Deus e viver aquilo que vai agradar ao Senhor, que vai ser branco como a lã. Então, Deus traz a reflexão a esse diálogo, né, um julgamento formal. Então, em vez de ele logo condenar, porque Deus sabe o que é certo e o que é errado, então ele pode condenar. Em vez de ele condenar, ele chama o julgamento formal. Vamos dialogar para que você possa entender, para que eu possa falar, para que você possa refletir diante das suas atitudes. Deus não é sobre o entendimento, mas sobre obediência. Quando a gente entende o que é Deus, o que ele busca em nós, nós entendemos que Deus não é sobre entendimento, mas sobre obediência. Se você primeiro, eu obedeço e depois eu entendo, você não vai conseguir fazer. Porque você vai estar reduzindo Deus aos seus próprios entendimentos, à sua limitação humana. E Deus vai muito além da limitação humana.
Por isso que muitas vezes você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida. Então, se Deus pediu para você obedecer algo e você quer primeiro entender para depois você obedecer, você não vai conseguir, porque você é limitado. E só Deus sabe o que é a verdadeira vontade dele e o que ele vai fazer na tua vida. Deus não é sobre entendimento, mas sobre obediência. Primeiro eu obedeço e só depois eu entendo. Se você quiser entender para só depois obedecer, você estará reduzindo Deus à limitação humana. Em Provérbios 3 vai falar: confia no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Deus, ele se revela aos obedientes e não aos incrédulos. Então, se você quer conhecer a Deus, quer viver o extraordinário de Deus, o melhor de Deus na tua vida, você precisa primeiro obedecer para depois você entender. Porque você vai começar a tudo clarear, vai começar a aparecer aquilo que Deus quer. Deus quer que você faça algo, você primeiro quer entender, mas se você fizer, depois você vai ver as coisas acontecendo, você vai conseguir entender. Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados. Uma grande parte das pessoas caem por alimentar pecado de estimação e achar que o inimigo é fraco. As pessoas caem por isso, porque acham, né, que alimentando aquele pecadinho não vai acontecer nada. Mas eles fazem isso porque acham que o inimigo é fraco. Então, o inimigo não tá pra brincadeira. Eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Se você brincar com o inimigo, ele vai te mostrar a montanha-russa do inferno dele. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada pelos aqueles que estão me abraçando, me seguindo e acompanhando aqui. Nós estamos no propósito de 30 dias, então se vocês quiserem participar desse propósito e edificar a vida de vocês ainda mais e ter orações proféticas sobre a vida de vocês, participe comigo, certo? Então, uma grande parte das pessoas cai por alimentar pecado de estimação e achar que o inimigo é fraco. O inimigo é fraco diante de Deus. Agora, você brinca de ser cristão e ele vai te mostrar o que é a montanha-russa do inferno. Com o inimigo não se brinca. Porque ele te mostra como é que ele brinca. E eu digo por experiência própria. Eu já estive no mundo. Então eu sei o que é essa montanha-russa. E não é nada bom. Na palavra de Deus, ele retrata a todo momento: purificai-vos, fique vigilante, o inimigo está ao seu redor. No versículo 16 de Isaías vai falar: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O inimigo está ao nosso redor. Então, no versículo 16 vai trazer sobre isso, né? Sobre se purificar, buscar a vontade do Senhor. Deus não brinca de ser Deus, então não chegue até ele brincando de ser filho, porque ele vai te rejeitar. E a palavra dele vai falar sobre isso. No Apocalipse 3, do versículo 15 ao 17, vai falar: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomar que fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu nunca vou esquecer de um dia onde eu estava sentada em uma mesa e ouvi de uma pessoa falar: não precisamos ler a Bíblia igual você lê. E aquilo ali, naquele momento, eu disse: não tem lógica isso. Só que hoje, estudando a palavra do Senhor, o Espírito Santo me trouxe essa revelação de que realmente você não tem que ler a Bíblia como eu leio. Você tem que ler a Bíblia como Cristo leria. A gente precisa entender isso. Nós precisamos ler a Bíblia, mas não como seu irmão ou como uma pessoa próxima lê, mas como Cristo leria a Bíblia. Então você precisa, sim, ler a palavra do Senhor para você conhecer Ele. Como é que você vai conhecer alguém se você não busca sobre ela? Como é que você vai conhecer alguém sendo que você não lê a palavra onde está ali revelado? Forte, né? Mas essas pessoas são as mesmas que os mornos. Essas pessoas são as mesmas que os mornos. Pessoas sem opiniões formadas. São como meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4, do 14. Essas são as mesmas pessoas que acham que a busca pela santidade e viver na luz da palavra é ser religioso demais ou fanático demais. Então essas pessoas que olham
quando você busca a Deus verdadeiramente, as pessoas olham e te julgam como alguém que é fanático demais, que é religioso demais, que é crente demais. As pessoas são pessoas confortáveis no morno. E quando tem alguém que decidiu sair para buscar mais de Deus, né, e saiu desse mais do mesmo e buscou o mais de Deus, para elas passar pelo fogo consumidor que purifica e traz a presença, o amor de Deus, a pureza de Deus, o propósito de Deus é nos purificar. Então essas pessoas, quando elas veem cristãos que buscam verdadeiramente a Cristo, que buscam a palavra do Senhor, que buscam melhorar como cristãos, melhorar como filhos, melhorar como pessoas, elas acham que você está sendo fanático demais. Então quando você decide passar pelo fogo consumidor e sair do morno, as pessoas dizem: não, isso não deve acontecer. Não, isso já é demais. É ser fanático demais. E não, nós precisamos passar pelo fogo consumidor, onde o Espírito Santo vai nos purificar, vai nos limpar de todo e qualquer pecado. Então por isso que nós precisamos sim buscar Deus verdadeiramente e se entregar à vontade dele. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente vai ser julgado. Então o propósito de Deus é nos purificar. Então nós vamos passar pelo fogo consumidor do Espírito Santo, onde ele retira todo o pecado e vai nos purificar. A palavra do Senhor fala aqui: lavai, vos purificar e vos tirar a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então o Senhor, a todo momento da palavra do Senhor, ele fala sobre o mal, fala sobre você parar de fazer o mal. Mas faz parte, né? É só a gente não olhar os fariseus e seguir a vontade do Senhor, porque os fariseus sempre vão existir, infelizmente. Mas o importante é a gente seguir a vontade de Deus. E aí no Salmo 66, no Provérbios 17 também, vai trazer sobre isso, né? Como o artesão usa o fogo para limpar as impurezas do metal precioso. Assim também Deus faz. Deus usa o Espírito para remover os pecados, principalmente aqueles que são de estimação. E você não enxerga, mas acha normal. Começa a relativizar tudo. Então o fogo consumidor, ele vai passar e vai limpar tudo aquilo que está em oculto. Que nós possamos nos atentar à palavra de Deus e que possamos nos atentar de não brincar com o inimigo. Porque como eu disse no início da live, nós brincamos de ser cristão e ele vai brincar com a montanha-russa do inferno. Ele vai te mostrar como é que ele brinca. E não é bom. E Deus, ele vai rejeitar aqueles que são mornos, porque ele não gosta dos mornos. Ou você é frio ou você é quente. Você tem que decidir. E que você passa pelo fogo consumidor do Espírito Santo para poder te purificar e tirar toda e qualquer impureza, para que você possa buscar a santificação. Nós, como cristãos, precisamos buscar a santificação. E que através nessa caminhada que a gente não busque o apoio do outro, que a gente não busque o apoio do outro, mas que possamos buscar a vontade de Deus, porque nem sempre a gente vai ser apoiado com aquilo que a gente faz de acordo com a vontade de Deus. Então que você busque a obediência, que através da obediência você vai viver o extraordinário de Deus. Lá, a santificação é a questão de você buscar se santificar, você buscar através do Espírito Santo se santificar, que é deixar o pecado de lado e viver a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Por isso que o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele é como um fogo consumidor, onde ele tira todo o pecado e faz como os artesãos, né? Onde ele, para purificar e limpar a impureza do metal, ele usa aquele fogo ali para fazer isso. Então o Espírito Santo, ele age desta forma. Por isso que muitas vezes quando você tem a presença do Espírito Santo e você comete um pecado, você começa a entender que aquilo ali não é mais para você, porque você só se considera sujo quando você faz algo que desagrada a Deus. O Espírito Santo te convence de que aquilo ali não é bom. E aí você começa a se sentir mal com aquilo. Não porque Deus está te condenando, mas porque com a presença do Espírito Santo nós conseguimos tirar a venda espiritual e enxergar o mundo espiritual como realmente ele é. E através disso, as nossas ações que não agradam a Deus acaba fazendo com que a gente se convença de que aquilo ali não é mais para ser feito.
Por isso que a mudança de roupa, a mudança de atitudes, ela acontece naturalmente na vida de um cristão. Porque com a presença do Espírito Santo, você vai entendendo e ele vai te convencendo, não te condenando. A condenação não vem de Deus. Quando você te diz assim, você tá errada, você não pode fazer isso, sabe? Isso não vem de Deus. Deus não é assim. Ele aconselha, ele guia. Entende? Então que Deus possa falar no coração de cada um de vocês e que possamos buscar a obediência. É um processo, Lave. É um processo. Eu mudei de roupa, mas não foi de primeira. Não foi. E hoje tem roupas que eu não consigo mais usar. Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa trazer, né, tirar a venda espiritual. E eu quero repetir uma coisa que eu falei no início da live e que eu acho importante vocês levarem para a vida de vocês, que é... Gente, eu escrevo porque o Espírito Santo ele vai ministrando no meu coração e eu vou escrevendo para não esquecer nada. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui, tem uma parte que Deus falou comigo muito. Aqui. Deus não é sobre entendimento, mas sobre obediência. Primeiro eu obedeço e só depois eu entendo. O ser humano ele faz isso. Só que se você buscar primeiro entender para depois você obedecer, você não vai estar em obediência, você vai estar em incredulidade. Você não acredita, então primeiro você quer ver para depois você conseguir crer e fazer. Deus não quer isso. Deus quer obediência genuína. Então, se você quiser entender para só depois obedecer, você estará reduzindo Deus à limitação humana. Em Provérbios 3 vai falar: confia no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, Deus vai revelar para você não se apoiar em seu próprio entendimento, mas confiar na palavra dele, confiar na voz dele, no guiar dele e ser obediente, sem entender, mas apenas obedecendo. Então, Deus se revela aos obedientes e não aos incrédulos. Amém? Fico feliz pela presença de vocês. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando na vida de cada um de vocês e que vocês busquem passar pelo fogo consumidor, que é o Espírito Santo. Que ele limpa, ele purifica e ele muda a forma que você vê o mundo, entende as coisas. A sabedoria de Deus vai se revelando diante da sua face, de você. A gente tá aqui pra crescer. Eu tô aqui perdendo tempo. Não tô. Eu quero que vocês vivam também o que eu tô vivendo. Eu tava no mundo e eu sei o quão prazeroso é o mundo. Mas viver com Cristo não tem algo melhor. Eu me arrependo de ter perdido tempo no mundo. E eu tô aqui em amor, não tô aqui acusando ninguém, não tô aqui condenando ninguém, não tô aqui apontando nada de ninguém, porque eu nem concordo com isso. Eu não concordo com a atitude dos fariseus, eu concordo com a atitude de Cristo, que é amar, que é buscar a verdade ser revelada àqueles que estão perdidos. Então não adianta eu estar aqui julgando. Eu não quero isso pra mim. Eu nunca concordei com isso quando eu estava no mundo. Imagina agora. Entende? Mas vai aparecer pessoas que estão tão feridas que o que elas só sabem fazer é liberar palavras que vai machucar o outro. Então aquilo que você fala mais sobre o que você tem dentro de você do que sobre mim, que está aqui falando uma palavra que vai edificar a sua vida e fazer você mudar. Porque a partir do momento que você tem uma intimidade com Deus, a verdade ela é revelada e você vive a verdadeira verdade e você consegue mudar a sua vida. Então se você quer mudar de vida, se você quer buscar algo melhor para você, você deve se amar. Se você se ama, você vai querer o melhor pra você. E a palavra de Deus aí fala sobre isso. Como saber se eu tô passando pelo fogo consumidor? Lave é você... por exemplo, você cometeu um pecado. Que hoje você vê, por exemplo, roupa curta, vamos dizer. Roupa curta, eu não consigo mais utilizar. Então, quando eu sei que eu tô no processo, passando pelo fogo, eu vou começar a ver que aquelas roupas ali, não tô muito confortável aqui. Agora, quando você já passou, assim, que você já tá quase ali na parte boa, bem quase purificada, que a gente tem como chegar à purificação, que nós somos pecadores. Mas Deus busca todos os dias que a gente faça isso. É uma atitude constante. Então, quando você vê que realmente você não consegue mais, você diz, poxa, o Espírito Santo tá morando em mim. Mas não quer dizer que o Espírito Santo mora em você porque você não está sentindo esse desconforto, né? É algo que é todos os dias.
Mas eu creio que você tá no processo sim, porque se você está aqui buscando melhorar e ouvir a palavra de Deus, isso mostra o quanto você tá com sede dele, isso mostra o quanto você quer melhorar como pessoa. E é isso que Deus ama. Deus, ele não é... essa parte que ele fala aqui, vinde então e arguir-me, ele tá falando sobre essa questão de você sentar com ele e conversar. Ele não tá te julgando. Sabe, o julgamento, Deus, ele julga, sim, mas no momento certo. Ele não condena logo. Não, não é assim. Sabe, Deus é um Deus de amor. A gente olha muito Deus como um Deus carrasco, e não é. Ele é um Deus de amor. Então ele falou assim, senta aqui comigo e vamos fazer um julgamento formal. Onde você vai ver seus erros, vai se convencer dos seus erros e você vai buscar mudar. Que aí você fala, aqui ele fala, se quiserdes e ouvides, comerei o bom desta terra. Então se você quiser sentar com ele e entender a palavra dele, você vai comer o que é bom dessa terra. Amém, glória a Deus. Calma que eu já chego nas mensagens de vocês. Renato, me julgaram muito quando eu me aproximei de Deus? Com toda certeza. E eu sei que ainda me julgam. Porque, como o Lavi falou, eu tô passando pelo fogo consumidor. Então, eu tô sendo uma pessoa que busca santificação. Então, tem determinadas atitudes, determinadas coisas que eu não consigo mais fazer. E isso eu vejo tão a presença do Espírito Santo, porque pra mim era normal antes. Se aquilo pra mim era normal antes e hoje eu consigo ver que não é mais normal, eu consigo entender que o Espírito Santo tá começando a morar em mim. Porque o que era normal pra mim, que eu tava com a venda espiritual, eu consigo tirar essa venda espiritual através do Espírito Santo e entender que aquilo ali não faz mais parte de mim. Então as pessoas começam a me julgar como religiosa demais, crente chata. E eu não sou nem chata, porque eu não sou daquela de acusar o outro. Você é assim, assim. Não. Eu digo, ó, Deus fala sobre isso. A pessoa começa a querer discutir, eu digo, não, tudo bem. Mas a palavra fala sobre isso. Ponto. Sabe? Comigo é tudo em amor, gente. Mas tem uma que me pega no pé, né? Também. Renato, o que eu acho das pessoas que não acreditam em Deus? São pessoas cegas espiritualmente. Sabe? É uma venda espiritual. É uma venda espiritual que todo mundo que tá no mundo passa. Eu também passei por isso, sabe? Eu sempre acreditei em Deus, mas eu relativizava demais o pecado. Então eu achava que aquilo que eu tava fazendo não era tão errado assim. E aí eu tava com a cegueira espiritual. E olha que eu conhecia a palavra na época, né? Porque eu era cristã, me desviei, voltei agora novamente. Mas eu sabia o que era errado, mas continuava ali porque era uma cegueira espiritual. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Viver no mundo é viver uma prisão. Viver no mundo é viver uma prisão. Porque você tenta ir para Deus, você não consegue. Agora, se eu quiser cair hoje, eu consigo facilmente. Porque eu tô livre. A liberdade está em Cristo. Eu tentei voltar para Deus. Passei 7 meses tentando voltar e não conseguia porque eu tava na prisão. O inimigo, ele prende, só que ele prende te dando uma liberdade falsa, onde você pode fazer o que você quiser. E com Deus também você pode fazer o que você quiser. Só que você consegue ter o entendimento através do Espírito Santo de que aquilo ali não faz mais parte de você. E aí você começa a passar pelo fogo consumidor, onde vai purificar você e você vai entender que tem determinadas atitudes que não faz mais parte. Entende? Então, assim, o que eu acho dessas pessoas que não acreditam em Deus, eu não acho nada, assim. Eu fico triste porque estão perdendo o bom de viver com Deus. Mas é porque eu não sou uma pessoa que julga, gente. Não sou. Eu busco cada dia mais melhorar isso em mim. Eu não sou. Não acredito em Deus. Que pena, você tá perdendo o bom da vida. E a palavra dele fala: se quiserdes e ouvirdes, comerei o bom desta terra. A palavra tá toda revelada aqui, gente, na palavra de Deus. E eu, como eu falei, quase no final da live, teve um dia que eu passei, que eu tava com uma pessoa sentada numa mesa, e essa pessoa disse assim: não precisa você ler a Bíblia como você lê. Realmente, não tem que ler a Bíblia como eu leio. Você tem que ler a Bíblia como Cristo leria. Entende? Então é sobre isso. Mas um dia essas pessoas vão... essa vida espiritual vai cair, vão entender, sabe? É um processo. Então, muitos vão ter que passar pela dor e outras vão, infelizmente, perder a vida porque quiseram estar em seus próprios entendimentos, como o Provérbios fala. Não confie no seu próprio entendimento, confie no Senhor. Então, quando você está confiando no seu próprio entendimento, você pode perder a sua vida antes do momento certo. Eu conheço pessoas que Deus avisou que elas iam ceifar a vida andando de carro daquele jeito, viajando daquele jeito. Tiveram vários livramentos e continuam viajando com o mesmo carro, viajando da mesma forma. Em vez de viajar de ônibus, viaja de carro.
Sendo que Deus mostrou pra você não dirigir mais. Só que essas pessoas estão cegas espiritualmente e não conseguem entender. E aí acabam sem fã na vida antes do tempo. Sabe? Então, assim, tem tudo isso, sabe? Então, Deus, ele nos revela. A gente que não entende com as nossas limitações. Por isso que a gente não pode colocar Deus em nossas limitações. Primeiro eu vou entender, depois eu vou obedecer. É o mesmo que você dizer, eu estou limitando Deus ao meu entendimento, né, às minhas limitações, e depois eu vou conseguir obedecer ele. Não é sobre isso. Se você quiser entender Deus, você não vai conseguir. Para você conseguir entender o que ele está fazendo, você precisa primeiro obedecer. Porque só obedecendo que ele vai se revelando. Glória a Deus. O que mais pode te aproximar de Deus seria as amizades que você escolhe. As amizades, elas vão influenciar. A gente acha que não, mas as amizades influenciam sim. Aos poucos. Então você tem que tomar muito cuidado com as amizades que você tem. Tem uma frase que eu concordo bastante, que você é como se fosse um resumo das 5 pessoas que você anda. Então realmente, porque você vai relativizando as atitudes daquelas pessoas. E isso vai começando a entrar dentro de você. E você vai começar a fazer sem nem perceber. Porque o seu cérebro já vai estar acostumado com aquilo. Então, isso vai influenciar, infelizmente influencia. Como saber que o Espírito Santo está falando e ministrando no meu coração? Primeiro a gente precisa entender a palavra. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. E assim a gente vai conseguindo entender o que é a voz, na nossa voz, né? A voz da nossa alma, o que é a voz do Espírito Santo e o que é a voz do inimigo. Porque muitas vezes não é nem o inimigo, é você mesmo, a sua própria carne aí, conversando com você e tentando te convencer a fazer algo que vai desagradar a Deus. Então primeiro é buscar a palavra de Deus. E depois é você fazer propósitos, você fazer jejum, porque isso vai fazendo com que você se aproxime mais de Deus e o Espírito Santo vai se revelando ainda mais para você. Você vai conseguindo entender, porque você vai mortificando a sua carne e se aproximando da voz de Deus. É um processo, né? Mas a palavra ela vai te guiar muito, muito mais. Então você vai conseguir entender. Tipo, tem determinadas coisas que o inimigo vai falar, tentando se passar pelo Espírito Santo, só que você vai conseguir entender que o Espírito Santo não falaria aquilo pra você. Aí você consegue entender que aquilo ali não vem de Deus. Por exemplo, saia de casa porque sua mãe não acredita em Deus. Não é bem assim. A palavra de Deus fala pra você respeitar seus pais, sua mãe. Então, isso tudo tá na palavra. Então a palavra, ela vai, quando você vai buscando o conhecimento na palavra, as escamas vão caindo tanto dos ouvidos quanto dos olhos, e você vai conseguindo se aproximar mais do Espírito Santo. Então é relacionamento, Lave. É relacionamento, é busca, é jejum, propósito. Por exemplo, aqui é um propósito. Isso aqui vocês estão embaixo de oração. Eu não tô aqui solta, eu tô aqui no propósito. E eu sei que junto com esse propósito aqui que nós estamos, Deus vai se revelar pra vocês, porque essa é a minha oração. E vocês não vão sair daqui os mesmos. Então, pra você entender o que é o Espírito Santo falando e ministrando no seu coração, você precisa ler a Bíblia todos os dias. E não é só ler, é estudar. A Bíblia, ela precisa ser estudada, não lida. Porque você estudando, você vai conseguindo entender o que Deus tá trazendo pra você. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu digo, uau! Eu fico assim, ó, eu sozinha. Uau! Meu Deus! Eu digo, meu Deus, sério isso, Deus? Como assim? Então, as escamas vão caindo. É aos poucos, é um processo. Mas eu vou orar a Deus para o Espírito Santo. Se ela tá nas minhas orações, eu vejo o quão você quer isso. Eu fico muito feliz. Eu vejo o quão você quer isso, e eu sei que o Espírito Santo, ele sabe disso, e ele vai se revelar para você, e você vai conseguir entender quando é o Espírito Santo falando, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo se revele de uma forma onde não deixe dúvida na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha se revelar na sua vida, que você sinta a presença dele, e quando vir a voz do Espírito Santo, que é irreconhecível, é única, você vai entender que é ele falando.
E você vai ser guiada pelo Espírito Santo para fazer as melhores escolhas da sua vida, porque eu sei que você é uma mulher que merece viver o melhor de Deus. E você vai viver, acredite nisso. Não desista, não desista de caminhar com Cristo. Não desista da palavra de Deus. Não desista daquilo que Ele está preparando para você. Só que primeiro você precisa obedecer para depois você entender o que Ele está fazendo. Então aquilo que Ele te falou, faça e você não vai se arrepender, minha amada. Eu te garanto. Uma coisa que eu posso não posso te garantir muita coisa, mas uma coisa que eu posso te garantir é que você não vai se arrepender de ouvir a palavra de Deus. Vá na igreja. A igreja é importante, gente. Antes eu dizia assim, não precisa não, que em casa eu também consigo. Mas a igreja é importante porque lá tem um corpo de Cristo. Agora, uma coisa que eu fiz comigo e recomendo com vocês é não buscar a igreja para amizades. Isso vai ser uma consequência. Porque quando você vai na igreja buscando pessoas, você vai se magoar. Porque onde tem pessoas, tem erros, tem pecados, tem coisas. Então vá buscando ouvir a palavra de Deus e o resto vai ser acrescentado. As amizades que você precisa ganhar na caminhada com Cristo, Ele vai te mandar. Então vai para a igreja, é importante. Não precisa ir no domingo, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, sabe? Vai em congressos que tem de igrejas aí. Participem da palavra do Senhor, Ele quer isso de vocês. E nós só vamos conseguir viver a vontade de Deus, entender quem realmente Deus é. Que não é esse Deus que muitos dizem que é carrasco, que é ruim, que é duro, que julga, que não sei o que. Deus não é isso. Ele julga, mas antes Ele vem em amor. Só que você, com uma vida espiritual, não consegue enxergar isso. E começa a ver um Deus que não é bem assim. Então, quanto mais você busca sobre Ele, mais Ele se revela pra você. Glória a Deus. Olá, vendo tua vida, só que não tá vindo de mim não, tá vindo do Espírito Santo. Glória a Deus por dentro da tua vida, minha amada. Eu tô sentindo um amor pela tua vida que tu não tem noção. Só que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Renato, outra coisa, o que mais vai me aproximar de Deus é a busca por Ele. Não vai ser nem amizades. Gente, tem processo de Deus que Ele vai fazer você ficar escondido. Você vai ficar na caverna ali, guardado, com um diamante. O diamante não fica guardado, o diamante ele não fica exposto. O diamante ele fica guardado. E ele fica ainda mais guardado quando ele está no processo de refinamento, quando ele está no processo de ser lapidado. Então vai ter momentos do processo de Deus que Ele vai fazer com que você fique ausente. E muitos não vão entender esse processo, mas você vai começar a entender o que é que Deus está fazendo ali e vai se revelando. E você diz, meu Deus, eu estou no processo de refinamento aqui, eu estou escondida. Então nem sempre é sobre amizade. Deus não é sobre amizade, não é sobre entendimento, é sobre obediência. Oi, gente, glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada por republicar, obrigada por enviar, obrigada por compartilhar. Fico feliz e que Deus possa recompensar vocês 1000 vezes mais. Quero muito, a pastora disse pra eu não desprezar o Espírito Santo, que Ele está falando comigo. Lá, o Espírito Santo te ama. Ele ama todos nós, mas é porque eu tô sentindo um amor tão grande pela tua vida que não vem de mim. Eu não tenho capacidade, gente, não tenho capacidade disso, não. Não tenho capacidade disso. Só que o Espírito Santo faz isso. Então, por isso que eu digo que o Espírito Santo te ama, porque eu tô sentindo um amor genuíno por você. E isso tá vindo do Espírito Santo. Então, continua buscando Ele. Tudo vai se revelando pra você. E muitas castas, porque assim, gente, quando a gente tá no mundo, o inimigo, ele entra na casa e faz a bagunça. Então nós vamos ter que passar pelo processo de libertação também. E tem castas, né, que acabam ficando na gente, que só vai sair com jejum. Então, Ave, faça jejum. Não consigo fazer o jejum de um dia. Faça do que você consegue. Eu tenho uma doença e não consigo fazer jejum de um dia. Faz de 2 horas, de 3 horas. Deus não é sobre horas, é sobre entrega, é sobre obediência, é sobre buscar. Então, se você não pode fazer o jejum de um dia, Ele vai te capacitar para fazer o jejum de 4 horas. Entende? Então, assim, o jejum não é sobre, é sobre o conduzir do Espírito. Se você sentir de fazer um jejum de 4 horas, faça. Se você sentir de fazer um jejum de 10 horas, faça. Ele vai te capacitar. Se Ele te respondeu mandando você fazer um jejum de determinado tempo,
Ele vai te capacitar pra isso. Gente, obrigada pelas curtidas, viu, de verdade. Deus abençoe a vida de vocês. Lídia, ore pelo meu filho Gabriel e Júnior. Espírito Santo de Deus, possa visitar, Senhor, Lídia, em nome de Jesus. E tu possa visitar também os filhos dela, Senhor. Senhor, que tu possa tirar toda e qualquer angústia desta mulher. Que tu possa, Senhor, estar se revelando para ela, para que ela possa também, Senhor, com o teu guiar, conduzir os filhos dela para o melhor caminho. Deus, que tu possa livrar de todo e qualquer mal, que tu possa vir trazer, Senhor, a salvação para essa família, para essa casa, para essas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa se revelar para essa família, possa proteger essa família, possa liberar a palavra de Deus para essa família e se revelar diante da palavra, para que elas possam entender onde estão errando, onde estão sendo conduzidos, como estão sendo conduzidos, e que a verdade de Deus, que é a luz da palavra, possa ser revelada e guiar eles no caminho que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, que o Senhor visite a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida de cada um que está aqui, meu Pai. Que tu possa abençoar essas pessoas, que tu possa proteger essas pessoas, que tu possa, Senhor, se revelar para elas, para que elas possam entender o teu guiar e que elas consigam te obedecer, Senhor, sem questionamento, mas só em obediência, em nome de Jesus. Deus já está visitando, Lídia. Ele ama sua família, viu, minha amada? Glória a Deus, Lívia. Tá escondida, né, Lívia? Agora tem que tomar cuidado. Tudo tem um tempo, viu, Lívia? Quando a gente fica muito tempo na caverna, a gente perde a gente começa a perder a luz. Então tem um tempo de ficar na caverna, tem um tempo de ser lapidada. Quando lapida demais, o que é lapidado pode até se quebrar, porque passou do ponto. Então, se Deus está te escondendo, se permita, mas fique atento ao tempo dele. Porque se você for passar pela lapidação demais, pode ser que você quebre. Porque você passou do tempo de Deus. Você começou a se esconder demais nos seus próprios entendimentos. Então, entenda o processo de Deus e se permita viver isso, mas fique atento ao tempo dele. Como é que eu vou saber quando é o tempo dele? Ele vai se revelar. Ele se revela. Gente, Deus se revela nos detalhes. Deus fala com cada um de uma forma diferente. Eu não posso dizer assim, Deus vai falar com você só por pregação. Não. A palavra dele, sim, ele se revela ali também. Só que Deus tem uma forma específica de falar com você. Às vezes Deus fala com você através de um pássaro que chega na sua janela. Às vezes Deus fala com você através de do nada você caiu aqui na minha live e Deus começou a falar com você. Então Deus se revela e você sente. Como é que eu sei que Deus tá usando Isa pra falar comigo? Porque o seu espírito, ele confirma, ele testifica. Você sente. Você não tá aqui por acaso. Entende? Gente, entende uma coisa que mudou minha vida. Nada na nossa vida é por acaso. Entenda isso. Nada. Eu digo, sabe por quê? Foi domingo. Eu fui pra igreja. E o Senhor me falou, eu não ia. E o Senhor falou assim, vá. Eu senti aquele incômodo, vá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, tanto o EBD, né, que é o estudo bíblico, que é mais cedo, e a pregação, que é mais tarde, falou comigo. Então, quem não está atento aos detalhes de Deus, iria olhar aquela pregação e dizer, normal. Só que como eu estava atenta ao falar de Deus, e eu vivo atenta ao falar de Deus, eu entendi que aquilo ali era para mim. Então Deus se revela nos detalhes. Por exemplo, tem pessoas que Deus dá livramento e ela não entende que ali é um detalhe de Deus, é uma resposta de Deus, para que ela possa se proteger, evitar andar de moto, andar de carro, não sei. E ela continua fazendo, porque ela não está atenta ao falar de Deus, que é os detalhes. Por isso que quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele se revela pra gente e mais a gente consegue proteger a nossa vida. Agora deu medo. Medo não é de Deus não, viu? Medo é do inimigo. Não deixe isso aí não. Você pode ter temor. Poxa, agora eu tive temor. Temor é
obediência. Temor é respeito. Não deixa o medo te paralisar, não. O medo paralisa. E aí o medo é uma brecha. Oi, Jó, tudo bem? Bom dia. Que bom que você está aqui, fico feliz. O medo é uma brecha onde, quanto mais a gente alimentar ele, mais o inimigo entra em nossa vida. Então por isso que a gente tem que, no momento que vir um medo, diga: eu repreendo todo espírito de medo. Repreenda. Repreenda, ó, bota a mão na sua cabeça e diga: repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de medo. Esse espírito não faz mais parte de mim. O Senhor está se revelando para mim. Eu não vou ter medo, porque eu sei que minha vida está nas mãos do Senhor. A palavra dele fala sobre isso. Em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de medo, todo espírito de dúvida. Saia agora, em nome de Jesus. Ponto. É isso. Repreenda. Deus te deu o poder, né? Mas deu o poder. Nós temos o que Cristo fez, nós conseguimos fazer através do Espírito Santo e da condução de Jesus Cristo e da nossa purificação. Quanto mais a gente se purifica, quanto mais a gente busca a santificação, mais a gente vai ter os dons do Senhor nas nossas mãos. Mas isso aí é sobre entrega. Quanto mais você se entrega, mais ele vai se revelar para você, mais você vai entender sobre ele, mais você vai entender quais dons você tem para ser usado. Amém, Lave. Repreende alto. Fala em voz alta. Eu repreendo em nome de Jesus. Do YouTube. Se inscrevam lá e façam parte. Sobre mim, é sobre o Espírito Santo. Lá tem vídeos e eu tô postando direto também mais. Essa semana vai sair sobre obediência, sobre a mudança da mente. Quando você muda sua mente, a palavra do Senhor fala: mude sua mentalidade, né? A renovação da mente. Eu entendo. Isso fica enraizado na gente, né? E é a renovação da mente, é o que eu vou falar. Mas eu vou falar sobre isso, sobre esses traumas, sobre coisas que ficam enraizadas na gente pelas coisas que a gente passou, né? Mas com a busca a Deus, e quando você sabe, como, por exemplo, você já tem um conhecimento. O conhecimento, ele liberta. A palavra de Deus liberta. O conhecimento é a palavra de Deus. Então, quanto mais você busca, mais você vai ser livre desses traumas. E aí, hoje você sabe quais são esses traumas. Então, como você sabe desses traumas, você consegue trabalhar em cima dele. E aí, você consegue ser liberta. É um processo, gente. Mas é o que a gente quer tudo assim. A gente quer assim, ó. Vai. O medo de falar é do inimigo. O inimigo quer te calar. Porque você abrindo a boca, você vai ser um estrondo para esse mundo. Eu falei sobre isso no último vídeo que eu postei lá no canal. Eu falei sobre isso. Assista até o final. Mas um ponto que eu falei assim, eu falei bem assim na hora lá. Falei bem assim: quer fazer live? Faça. Vai ter julgamento? Vai. Live, tu não tá aqui pra como é que diz? Oh, meu Deus, desde cedo tu quer falar essa palavra e não sai. Mas tu não tá aqui pra buscar aceitação, pronto. Buscar aceitação, não. Tu tem que ser aceito por Cristo. O resto é consequência. Tá pensando que o povo vai te amar assim? Oh, meu Deus. Ai, não. Então, assim, nunca vai chegar um momento, não. Tem gente que vai dizer assim: tu não sabe falar nada aqui. Eu digo: que bom. Tô buscando falar melhor. O Espírito Santo tá ministrando aqui em mim. Mas isso aí não tá vindo de Deus, tá vindo do inimigo. Repreende isso aí. Não deixe, não. Oxi. É porque a gente quer começar rápido. Comece aos poucos, sabe? Por exemplo, não precisa você ir pra uma rodinha conversar. Vai uma pessoa ali. Tenta se aproximar cada dia. Cada dia você vai se aproximando daquela pessoa. Oi, bom dia. Já começou. Como é que tá? Que horas são? Outro ponto. Aí você vai indo. É porque você já quer ir lá à frente. Se você tem esse medo, você precisa ir com calma. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de me socializar. Vou na igreja, pronto. Tem uma pessoa do meu lado. Que horas são? Aí a pessoa vai dizer: você já quebrou uma barreira ali. Pronto, já é um caminho.
Já é um caminho, depois você vai quebrando isso. O que vai te ajudar também muito, sabe o que é? A gente fica muito focado também na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele vai ajudar. Só que Deus, ele deu ferramentas. Então, a gente precisa também utilizar essas ferramentas. E os profissionais são essas ferramentas que Deus nos deu. Então, ir num psicólogo, eu digo porque eu também gosto. Eu já fui no psicólogo, eu preciso ir. Só que eu tô enrolando pra ir, mas eu preciso ir também, porque é bom, é importante pra gente. Então, o psicólogo vai te ajudar muito. Mas, Olave, não se cobre. Saia do conforto. Busque o desconforto. O desconforto que vai fazer você avançar. Então, você perguntar as horas. Você ver 2 ou 3 pessoas e não chegar, tipo, você não chegar de supetão, né? Ah, cheguei. Não, nem eu tenho coragem de fazer isso. Mas, assim, ir buscando uma amizade. E através dessas amizades, você vai conhecendo outras pessoas, entendeu? Mas não busque fazer de primeira, não vai conseguir. É assim. E busca um psicólogo, vai te ajudar a administrar certas emoções, a buscar fazer você sair ir para o desconforto. O desconforto, ele é importante também. O fogo consumidor é desconfortável, gente. Você renunciar é desconfortável. Deus nos leva ao desconforto. Deus nos leva ao desconforto. É através do desconforto que a gente cresce. Por que tem que passar pelo deserto em certos momentos? Porque o deserto é o desconforto. Você vai ficar com sede, vai ficar com fome, vai ficar com sol quente na cabeça. Só que você vai começar a mudar, até a mudança da mente, que a palavra de Deus fala sobre isso. A mudança de mentalidade. A renovação da mente. Então, o desconforto, ele traz a renovação da mente também. Todos os dias, 4h30 da manhã, mas é porque o Senhor me levou esse horário. Dá pra fazer isso também? Mas é porque é na madrugada que o Senhor se revela mais ainda. Mas não porque ele não se revela mais tarde, mas é porque é na madrugada que a gente está em silêncio para ouvir a voz dele. Já começa às 4h30. Aí, se vocês quiserem vir em jejum, entre em jejum. Tipo, começa o jejum 9 horas da noite. Tipo, não. Pra ficar um pouquinho desconfortável, começa o jejum 7 horas da noite, se vocês puderem, né? Começa 7 horas da noite e até o final da live. Umas 6 horas. Bota esse horário assim específico. Eu tô botando uma música aqui, viu? Não sai antes de ouvir a música, não. Vou botar pelo menos 2 musiquinhas. Nem dormiu ainda. Meu Deus. Já tô velha pra isso. Não aguento mais, não. Tá com insônia? Vamos orar agora. Vou orar pela sua vida. Senhor, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira toda e qualquer insônia da tua filha, Senhor. Tira tudo aquilo, meu Pai, que está atrapalhando o sono da tua filha. Que tu, a partir de hoje, tu possa trazer, Senhor, a paz. Que tu possa trazer, Senhor, o descanso. Que tu possa trazer, Senhor, o teu conforto durante todo o dia dela, mas principalmente à noite, Senhor. Que ela possa ter uma noite, Senhor, tranquila. Que ela possa passar por todas as fases do sono, Senhor. Para que ela possa descansar. Para que ela possa se sentir revigorada, Senhor. Em nome de Jesus, que todo espírito de insônia, todo espírito maligno que esteja querendo tirar a paz dela para que ela possa dormir, possa estar saindo agora, em nome de Jesus. Eu determino, no nome de Jesus, tudo aquilo que vem contra o Espírito Santo possa cair por terra agora. A tua filha é tua. Ela é tua filha. Cuida, Pai. Coloca os teus anjos, Senhor. Se for preciso entrar em guerra, Senhor, que entre pela tua filha, para que ela possa ter um sono melhor, Senhor. Não deixe o inimigo agir no sono dela, porque é através do sono que ela se revigora, que ela se sente melhor, que ela vai ter saúde. Então não deixa, meu Pai, em nome de Jesus. Eu determino agora que todo espírito maligno possa sair agora, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, você vai ter um sono revigorado, em nome de Jesus. E uma coisa que Deus está me levando a falar aqui também: faça higiene do sono. Pesquisa no Google, higiene do sono. Evite usar celular à noite. Evite tomar café preto.
partir de 3 horas da manhã, não... 3 horas da manhã. A partir de 3 horas da tarde, não tome mais café. Isso vai te ajudar muito. Mas a partir de hoje, o Espírito Santo tá te visitando e dando um sono tranquilo a você. William, se for da sua vontade, se for da vontade também da sua esposa, mas se for da sua vontade, a gente tá falando sobre você, sobre o outro a gente não tem como controlar o que o outro sente. A gente tem como controlar o que eu posso fazer. Então, o que você pode fazer pelo seu casamento, se você quiser restaurar o seu casamento, se for da vontade de Deus, se for melhor pra você, né? Ele vai fazer. Se não for, ele vai deixar acabar, porque se ele deixar voltar, pode ser que aconteça algo pior, uma coisa assim. Então Deus, ele sabe de tudo. Entregue nas mãos de Deus e descansa. Mas eu vou falar algumas coisas que eu falei ontem. Mas depois entra no meu canal, lá eu vou postar minhas coisas lá e ativa a notificação, porque quando chegar o vídeo novo, você vai ser notificado. Mas se inscreva lá que você vai acompanhar tudo. Lá também tem um vídeo lá, Alianças, tem um nome assim, Alianças, que fala sobre casamento. Assista depois. Mas eu vou falar o que Deus me trouxe ontem pra falar aqui. Casamento não é destruído por ventos repentinos, mas fundamentos mal construídos. A diferença do casamento bom e dos que são repletos de discussões e imaturidade é a base a qual foi construída. Isso, Mateus, se você quiser ler, Mateus 7, 24 a 27. Muitos casamentos estão destruídos não é porque é cristão e... Gente, cristão também erra. E Deus mostrou que era a pessoa errada pra você, você foi lá e casou. Não tô falando que é no seu caso. Mas acontece isso e acaba o casamento porque não era pra acontecer. E Deus já revelou isso desde o início. Mas eu acho também que Deus possa ter te mostrado isso. Você também não se atentou, viu? Eu tô sentindo isso no meu espírito. Deus ama o casamento. E hoje o que estava quebrado está sendo restaurado pelo erro. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, Tu és o nosso olheiro, Pai. Tu és a nossa rocha firmadora. Toda a Tua vontade, Senhor, que Tu possa restaurar o casamento do Teu filho. Mas também que se não for da Tua vontade, Senhor, Tu possa se revelar para ele. Que possa tirar toda a escama espiritual, que possa estar prendendo ele a esse casamento, meu Pai. Para que ele possa entender qual está sendo Tua vontade. E se for erro dele, meu Deus, se for alguma imaturidade dele, ou alguma imaturidade da esposa dele, que Tu possa revelar e que eles possam se arrepender. Para que eles possam restaurar esse casamento. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, age na vida dessa família. Porque o Senhor ama a família. O Senhor ama o casamento. O Senhor ama a aliança. O Senhor ama a aliança, meu Pai. Então age, Senhor. Em nome de Jesus. Para que eles possam, Senhor, firmar esse casamento na rocha. E que juntos eles possam crescer, Senhor, ainda mais. É isso. Hoje eu profetizo, em nome de Jesus, renovação, alinhamento, reconstrução ao seu casamento. Renovação, amor e aliança entre o casal serão revigorados e fortalecidos. O alinhamento, que o propósito e caminhos de ambos estejam em harmonia com os planos de Deus. E reconstrução, que qualquer área fragilizada ou danificada no relacionamento sejam restaurados e edificados sobre os fundamentos que são sólidos, os fundamentos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus está restaurando o seu casamento. Creia nisso, busque amadurecer, porque todo fim de casamento não é erro só de um, é erro dos dois. A gente precisa também entender isso, a gente pode botar a culpa só no outro. É erro dos dois e juntos buscarem o melhor para os dois. Muita gente quer o melhor pra nós. Por exemplo, o William, né? Acabou terminando, se separou. Ele quer voltar porque é melhor pra ele. Mas será que é bom pra sua esposa? Sua ex-esposa? Então é a gente poder olhar os dois. Poxa, eu tava brigando demais com ela, tava fazendo muito mal a ela. Eu vou dar um tempo. Então, se nós... Eu digo porque eu já também passei por relacionamento, na questão de finalização de relacionamento, e meu ex não queria terminar comigo. Eu terminei porque eu queria terminar. Eu estava determinada a terminar. Só que era tão bom pra ele que ele não estava vendo que estava sendo ruim pra mim. E isso me deixou mais chateada com ele, porque eu vi uma imaturidade dele e um egoísmo dele. Ele tava querendo voltar porque era bom pra ele, mas ele tava vendo que eu estava sofrendo com aquele relacionamento. Então, se ele me amasse, como ele dizia que ele me amava, ele não me deixaria naquela situação. Ele finalizaria. Ou ele agiria para melhorar aquilo. É sobre a gente não ser egoísta, a gente entender o lado do outro, o nosso lado, e ver o que é melhor para os dois.
e não o que é melhor só pra mim. Isso se chama imaturidade e egoísmo. Então, a gente refletir, eu estou sendo egoísta e imatura? Isso não é bom. O bem que eu quero pra mim, eu tenho que querer pro outro. Senhor, ouve a minha oração. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que tu possa ouvir a oração, que possa chegar até ti o clamor dela, meu Pai, em nome de Jesus. Não esconda dela o teu rosto no dia da angústia. Inclina para ela os teus ouvidos, Senhor. No dia em que ela clamar, ouve-a depressa. Porque os dias se consomem como a fumaça, e os ossos dela, Senhor, ardem como a lenha. De medo, de angústia, de dúvida. Que tu possa, Senhor, estar protegendo a tua filha em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que os teus anjos possam estar acampados na casa dela, na vida dela. Que ela possa também, Senhor, ter a sabedoria do Espírito Santo para conduzir toda essa situação, Senhor. Em nome de Jesus. E que se tiver alguma finança que ela está precisando pagar, que ela não está com condição de pagar, talvez, que tu possa estar, Senhor, dando, para que ela possa também, Senhor, cumprir com aquilo que ela já tinha feito. Em nome de Jesus. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar o Sião e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Então, Senhor, que tu possa não desprezar a oração da tua filha, que tu possa, Senhor, estar aqui ouvindo, Senhor. Estamos aqui, Pai, para que o Senhor possa nos ouvir, para que a gente possa conhecer a tua palavra, e que ela, Senhor, possa vir a te conhecer ainda mais, para que ela possa, Senhor, ter a sabedoria do Espírito Santo a conduzindo, e que a luz da palavra possa guiar ela nesse caminho, que tu possa livrar ela de todo e qualquer mal, que esse homem, Senhor, que está causando esse mal a ela, que o Senhor possa trazer misericórdia, Senhor, que ele possa, Senhor, olhar para ela com misericórdia, que ele possa olhar para ela com amor, Senhor. Tira toda raiva, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Vamos ter que declarar assim. O Salmo 91 é importante você declarar com o seu nome. Então, por exemplo, aquele que habita nos candores do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Eu, Isabela, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Fala o seu nome declarando isso. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, escudo e proteção. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Em nome de Jesus eu declaro, eu, Isabela, declaro, em nome de Jesus, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sei que eu não vou ser atingida. Para a honra e glória do nome do Senhor. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Deus, é o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal vai me suceder, nem praga alguma vai chegar à minha tenda, à minha casa, em nome de Jesus, porque os anjos do Senhor estão acampados em minha casa. Declare isso agora, em nome de Jesus. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, mostra a tua salvação a cada um que está aqui, meu Pai. Mostra, Senhor, se revela, Senhor, em nome de Jesus. Se revela a tua abundância, Senhor, de dias. Que nós possamos desfrutar do bom dessa terra através de ti, meu Pai. Em nome de Jesus. E que tu possa prover na vida de Vitória, na vida de cada um que está aqui, na vida de Lavínia, na vida de todos que estão aqui, Senhor. A gente tem visão espiritual e que vê, por exemplo, tem uma vez que eu vi um testemunho de uma mulher que disse que viu um demônio no poste. Ela orou e pediu e Deus deu. E quando ela foi ver, ela não tinha um dia de paz. Então, um dia que ela abriu a porta da casa dela, quando ela abriu, ela deu de frente com um homem todo de preto. Na hora, ela ficou morrendo de medo e nem foi levar a filha pra escola nesse dia. Aí, quando ela tava saindo e viu esse homem. Quando ela saiu, foi até o carro dela, ela viu na rua pessoas com demônios. Que, por exemplo,
muitas vezes depressão é questão de neurotransmissores, mas também tem questão de demônios. E aí essa pessoa tava andando e tinha um demônio em cima dela. E muitas vezes a pessoa fica encurvada assim, triste, é um demônio em cima da pessoa. Aí ela começou a ver demônio em cima da pessoa, viu o demônio no poste. E ela disse, meu Deus, o que é isso? Não quero mais isso pra mim, não, eu tô ficando louca. E aí ela orou e pediu a Deus para que ele possa tirar aquilo ali que ela tava perturbando muito ela. Então, a gente tá aqui numa guerra espiritual. Ou você entra pra vencer junto com Cristo, ou você vive de acordo com a vontade do inimigo e vai perder as bênçãos do Senhor. Você vai viver com uma alma. Uma vez já até falei sobre isso aqui. Você pode ser um espírito vivificado em Cristo, onde você está cumprindo o propósito, você está rumo à meta, rumo ao propósito que Deus tem para sua vida, ou você fica como se fosse uma alma perambulando pelo mundo, só alimentando seus próprios desejos. E aí você não cumpre propósito nenhum. Então é uma escolha, é o livre-arbítrio. Então cumpra o propósito de Deus na tua vida. Faça. Ó, a música. Preciso aprender a confiar. Que eu possa ser, minha boca possa ser usada por ti, Senhor, para falar em cada coração, Senhor, para trazer direcionamento, para trazer o guiar, para trazer, Senhor, aquilo que teus filhos precisam, meu Pai. Estou aqui como um profeta, sim, do Senhor, cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, usa a minha boca, meu Pai, todos os dias. Todos os dias. Age em nossas vidas, Senhor. Tu sabe dos nossos sonhos, tu sabe dos nossos medos, nossos anseios. E que tu possa estar agindo, Senhor. Retirando toda angústia, toda dúvida, toda ansiedade, tudo aquilo que não vem de ti. Todo descontrole emocional. Que possa sair agora em nome de Jesus. E que a presença do Espírito Santo possa nos inundar. E que a paz, que excede todo e qualquer entendimento, possa inundar a nossa vida em nome de Jesus. E que possamos, Senhor, como foi o tema da live hoje, ser obediente à tua palavra. Que possamos, Senhor, obedecer, para que só depois a gente possa entender. Eu peço, Deus, o teu direcionamento. Que possamos ser obedientes. Que a incredulidade saia agora da nossa vida. Que possamos ouvir a tua voz. Entender a tua voz, discernir a tua voz, nos dar discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Estou aqui como profeta do Senhor. E eu sei que Ele falou o coração de cada um de vocês que passaram aqui, que estão aqui. E eu fico feliz pela presença de cada um de vocês. E que a presença de Deus possa inundar a tua vida, possa inundar o teu ser. E que hoje possa ser o melhor dia da sua vida. E que hoje a graça de Deus te alcance. E se em algum momento algo acontecer, entenda que você ainda tem tempo de fazer algo muito melhor. Hoje é o melhor dia da sua vida. E se algo acontecer de ruim, com a graça de Deus a gente consegue melhorar. E fazer com que o dia fique melhor ainda. Então não desista. Porque o único tempo que nós temos hoje, o único tempo que nós temos é o hoje. Então que você possa desfrutar do seu hoje da melhor forma que você pode fazer. E principalmente, se entregando a palavra de Deus, fazendo a vontade dele, buscando o ouvir do Espírito e sendo guiado pelo Espírito, passando pelo fogo consumidor do Espírito Santo e sendo purificado de todo e qualquer pecado. Porque só assim você vai conseguir se tornar a pessoa que você sempre buscou ser. Não existe autoconhecimento, não existe astrologia, não existe constelação. O único que vai fazer você melhorar como pessoa e entender aquilo que precisa ser entendido é através de Cristo. Da libertação que Cristo pode te dar e da revelação que Ele pode te dar e que já está na própria palavra dele. Que você possa confiar nisso, acreditar nisso, andar de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus. E tudo vai ser cumprido. A palavra dele já diz, se você obedecer, se você seguir a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, vai te levar ao melhor caminho. E isso não é barganha. Isso é o entendimento de um pai. Se você tem uma mãe, se você tem um pai, eles vão te falar da mesma forma. E isso não é barganha. Eles não vão dizer, me ame para me te amar. Não. Deus nos ama incondicionalmente.
a todos. Só que o pecado faz com que você se afaste dele e não ele se afaste de você. Você se afasta dele. Consequentemente, há um desencontro. Amém? Deus possa abençoar o seu dia. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Com a graça de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo. Sono tranquilo. Um dia tranquilo. Um trabalho tranquilo. A graça de Deus te alcançando. Hoje vai ser um dia de paz. Um dia de sabedoria. Um dia de domínio próprio. E todos os dias da sua vida. Um dia de frutos do Espírito repleto na tua vida. Com paz, paciência, perseverança, gratidão. Hoje é o melhor dia da nossa vida. E hoje vai ser, não. Hoje já é o melhor dia da sua vida. Porque hoje você já está desfrutando do hoje. Então hoje é o melhor dia da sua vida. Em nome de Jesus. Deus possa abençoar. Um beijo. E obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, pelos presentes, pelas palavras, por tudo. E quem quiser entrar nesse propósito a fundo, faz o jejum. Começa o jejum no horário que Deus determinar para você. E finaliza o jejum no horário que Deus determinar para você também. Seja feita a vontade do Senhor. Certo? Mas se quiser entrar, o que eu dei exemplo para a Lavínia. Entra às 7 horas da noite e finaliza às 6 horas da manhã. Mas como Deus ministrar. Isso foi o que Deus mandou eu falar pra vocês, mas o que Deus ministrar no seu coração, você faz. Se for fazer o jejum meia-noite, iniciar o jejum meia-noite, finalizar às 6 horas da manhã, amém também, de acordo com a vontade do Senhor. Porque o jejum não é sobre tempo, é sobre entrega, sobre obediência, sobre propósito e sobre buscar a palavra de Deus. E nesse momento de jejum, é importante que você leia a palavra de Deus. Jejum sem a palavra, sem oração, sem busca por Deus, é dieta. Então, se entregue. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Um grande abraço e obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E estarei orando por vocês, viu? Amém.